Os irmãos aqui abram suas Bíblias comigo em Gênesis capítulo 35. Gênesis 35, faremos a leitura do verso 16 até o verso de número 29. Esta será a porção da Escritura que será exposta nesta manhã. Gênesis 35, do verso 16 até o final do capítulo, diz assim a palavra do nosso Senhor. Partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho cujo nascimento lhe foi a ela penoso. Em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então, partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, a concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia. José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naphtali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Aser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriat Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Foram os dias de Isaque 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Amém. Podem se assentar, irmãos. Vamos, mais uma vez, à presença do nosso Senhor em oração. Senhor, Deus, ó Senhor, esta é a Tua palavra que mais uma vez foi lida neste Teu culto. Agora, Deus, com o propósito de ser exposta, pregada, proclamada diante do Teu povo. Ó Deus, eu te peço que neste momento o Senhor me use para o louvor da Tua glória. Que o Senhor me faça cheio do Teu Santo Espírito. E que o Senhor me faça proclamar a Tua palavra no poder do Teu Santo Espírito, proclamando a Tua palavra com intrepidez e ousadia. Ó Senhor, usa-me para o louvor da Tua glória. Que aqui não sejam proclamadas, ó Deus, as ideias segundo o homem, mas, ó Deus, a Tua verdade somente. E que o Teu povo, ó Deus, possa atentar para o que o Senhor tem a nos ensinar através desta breve porção. Ó Deus, fala ao coração do Teu povo, exorta, encoraja, edifica, consola, alimenta através da Tua palavra, ó Deus. Usa a mim, apesar de mim, apesar das minhas debilidades. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu bendito Filho. Amém. Meus irmãos, a caminhada do crente nesta vida, ela é cheia de altos e baixos. A caminhada do crente nesta vida, ela envolve uma série de coisas. E diferentemente do que é propagada aí pela teologia da prosperidade de igrejas neopentecostais, diferentemente daquela ideia de que uma vez que você conhece o Senhor, é salvo por Ele e tem uma vida de consagração a Ele, e muitos imaginam então, os problemas acabarão, venham para o Senhor e os seus problemas cessarão, vai ficar tudo tranquilo e tudo muito bem. O que nós encontramos na Escritura, ao observarmos a palavra de Deus, é justamente diferente. Nós encontramos a realidade de que aqueles que conhecem o Senhor passam a andar nesta vida peregrinando e durante a sua peregrinação passarão por momentos de grande dor, momentos de sofrimento, momentos de desapontamento, momentos de frustrações, passamos por muitas angústias e são angústias variadas.
Esta é uma realidade, meus irmãos, incontestável. Nós, por experiência própria, sabemos disto. Mas quando nós nos voltamos para a Escritura Sagrada, nós percebemos também estas coisas acontecendo. Nós temos visto como o Senhor, em sua providência, tem conduzido a vida de Jacó. Nós vimos como Jacó, de um homem que era o enganador, o trapaceiro, como seu próprio nome indica, enganando o seu irmão, enganando o seu pai, enganando a muitos, fazendo muitas coisas erradas. Nós vimos como Deus, ele começa a moldar o caráter deste homem. Nós vimos como o Senhor, ele começa a preparar este servo para que ele possa ser um servo pronto para o serviço a Deus. Um patriarca, um homem para o serviço do Senhor. Nós vimos que ele teve que passar por várias questões. Nós vimos que ele teve, inclusive, de ter um encontro com o Senhor. Quando o Senhor Deus aparece diante dele e ele luta com o próprio Senhor ali. Nós vimos como o Senhor revela o seu poder grandioso ao ferir a coxa dele, humilhando. Imediatamente Jacó reconhece quem ele é. Eu sou Jacó. Eu sou um enganador. Eu sou um trapaceiro. Eu sou um pecador. E nós vemos então este homem com a vida renovada, uma vida transformada pelo Senhor, seguindo o seu caminho. Ele se reconcilia com o seu irmão. Ele segue o seu caminho. Depois nós encontramos uma situação trágica, quando seus filhos matam a muitos em razão da sua irmã ter sido abusada. Nós vimos que aquilo ali foi um momento muito difícil naquele contexto, para aquela família, e vimos como Jacó, ele falha miseravelmente. Mas vimos que através disso o Senhor ainda estava moldando o caráter do seu servo. Que o Senhor estava aperfeiçoando o caráter do seu santo. E nós vimos que o Senhor passa então a conduzir ele para onde ele deveria ir. Ele não deveria fazer morada em Siquém. Jacó deveria continuar a sua peregrinação para Betel. E então nós encontramos o Senhor mais uma vez se manifestando a Jacó no capítulo 35, dizendo: Jacó, você deve seguir para Betel. Você deve ir lá levantar um altar para mim. Você deve me servir naquele lugar. Nós vimos que Jacó imediatamente escuta a exortação do Senhor. Ele segue caminho a Betel. Mas não só. Nós vimos que antes dele chegar e de caminhar para lá, ele tem de chamar o seu povo, a sua família, ao arrependimento. Deveriam se santificar, deveriam se preparar para ter um encontro com o Senhor em Betel. Jacó agora segue determinado para fazer a vontade do Senhor, numa vida agora totalmente consagrada ao seu Deus. E Deus, então, nesta renovação de aliança, mais uma vez chama Jacó de Israel. Este é o teu nome. Você é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Você não é mais Jacó. Você é outro nome. Você é outro homem. Este é Jacó, meus irmãos, transformado, consagrado, mudado, servo do Senhor. Mas o que nós encontramos quando nós olhamos para o versículo 16 em diante aqui de Gênesis capítulo 35. Nós encontraremos, meus irmãos, esta realidade que mencionei inicialmente. O fato de conhecermos o Senhor, o fato de nos consagrarmos a Deus, o fato de termos sido salvos pelo Senhor, não nos livra de males, sofrimento e dor nesta vida. Dores as mais profundas. Mas é interessante, meus irmãos, percebermos também que em meio a dor e sofrimento, há esperança. E é sempre isso que o Senhor nos faz conosco. E não foi diferente na vida de Jacó no passado. O texto começa dizendo, o versículo número 16, partiram de Betel, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel um filho, cujo
nascimento lhe foi a ela penoso. Então notem, eles estão caminhando, ele passa em Betel, eles seguem caminho, eles estão para a terra prometida, para a terra do Senhor, que o Senhor havia prometido a Jacó e aqueles que antecederam a ele, ao próprio Abraão, ao próprio Isaque, seu pai. E então, quando eles estavam pertinho ali de Efrata, para chegar em Efrata, o que acontece? Raquel, ela tem de dar à luz. Ela deu à luz. Raquel, ela estava grávida. E ela deu à luz um filho. E o texto vai nos dizer que este nascimento lhe foi penoso demais. Foi muito difícil. Foi muito doloroso. Foi uma aflição sem igual. Foi isto que ela teve de enfrentar naquela ocasião. E o texto ainda vai nos informar mais acerca disto. O texto nos dirá, verso 17, que em meio às dores de parto, disse-lhe a parteira, não temas, pois ainda terás este filho. Então, notem que esta mulher, ela vai enfrentar aquilo que certamente todas aquelas mulheres e vocês que tiveram filhos enfrentaram, dores no parto. Difícil. Certamente, para algumas mais, outras menos, mas esta é a realidade. Dores do parto perseguem a todas as mulheres. Isto desde o princípio. O pecado aconteceu lá em Gênesis. Em meio a dores terás filho, nos diz a Escritura. Desde Gênesis capítulo 3. Esta é uma realidade que alcança todas as mulheres em nossos dias, ainda hoje. Mas vejam, esta mulher, ela tem o seu filho, o seu nascimento é muito penoso. Ela está ali em meio a dores de parto. E a parteira, então, ela tenta consolar ela. A parteira olha para ela e diz, não temas, pois ainda terás este filho. E o que ela está dizendo, meus irmãos, é verdade. E é algo que o Senhor garantiu para a própria Raquel naquele contexto. Ela haveria de ter filhos. Ela teve um filho. Ela teve José. Ela tem agora um outro filho, chamado Benjamim. Mais à frente nós veremos quem dará este nome a ele. Mas vejam, meus irmãos, que em meio a este parto difícil, em meio a esta dor, o que é que acontece com Raquel? O verso 18 nos diz, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Meus irmãos, em meio às dores de parto, Raquel, ela morre. O texto nos diz, usando uma outra linguagem, ao sair-lhe a alma, porque morreu. E é exatamente isso, meus irmãos, a morte é uma separação do corpo da alma. É quando o corpo ele é separado da alma, então o homem está morto. O seu corpo é sepultado e a sua alma ela é elevada. A sua alma vai para onde o Senhor está, pelo menos no que diz respeito àqueles que conhecem a Deus. A sua alma é separada e isto é exatamente o que acontece, isto é morte. Ela de fato morreu, ela padeceu. Quem está morrendo aqui, meus irmãos, é a mulher amada de Jacó. Jacó amava Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel. Ele realmente tinha um sentimento e afeições verdadeiras e servia a Raquel como a sua esposa amada. Mas antes de falarmos sobre o dilema do próprio Jacó, notem, esta mulher, meus irmãos, ela está sofrendo amargamente. Mas vejam que parece que, ironicamente, o que ela falou no passado, como a manifestação da sua idolatria, acontece aqui. O que foi que ela disse? Dá-me filhos, senão morrerei. Vocês devem se lembrar disto. Ela no passado estava num conflito com a sua irmã Lia. Elas queriam ser amadas pelo seu esposo.
Uma era amada, a outra rejeitada, mas a rejeitada tinha filhos, Raquel não tinha. E ela então desejava agradar o seu esposo com filhos, mas a sua idolatria, por isso, era tão grande que ela diz, dá-me filhos, senão morrerei. Exatamente acontece, ela tem filho e ela morre ao ter um filho. Ela padece, morre, justamente tendo aquilo que ela tanto desejava, mas de um modo ainda, naquele contexto, pecaminoso. O seu desejo não era ter filho para a glória do Senhor. O seu desejo era simplesmente numa disputa com a sua irmã e no desejo de agradar o seu marido, em meio à disputa com a sua irmã naquele contexto. Ela morre e aqui para ela, meus irmãos, é algo tão doloroso que ela, nas circunstâncias em que está tendo seu filho, ela vai dar um nome para ele. É interessante porque os nomes naqueles dias justamente estavam relacionados às circunstâncias em que as coisas aconteciam. Então, porque estou envolvido em determinada circunstância, este nome será dado. E muitas vezes baseado em uma esperança, naquilo que eu desejo acerca daquele filho que vem. Raquel vai dar o nome ao seu filho de Benoni. Ben é filho. E Oni, ele vai, então, Ben é filho e Oni seria sofrimento ou dor. Então é como se ele chamasse o seu filho de filho do sofrimento. Ou filho da dor. Filho da tristeza. Porque é justamente isto que esta mulher estava sentindo neste momento. Ela estava sentindo dores muito profundas. E ela então chama o seu filho de Benoni. São duas palavras unidas aqui. Filho da dor, filho do sofrimento, filho da tristeza. Parece que ela não consegue ter uma perspectiva positiva acerca do nascimento do seu filho naquele contexto. Mas difícil era a situação desta mulher. Mas, meus irmãos, o texto nos diz que seu pai não admitiu este nome. E pela primeira vez nós veremos Jacó então dando um nome ao seu filho. E ele vai dizer, ele vai chamar o seu filho de Benjamim. Benjamim, que seria filho da mão direita. É o meu filho. É aquele que foi prometido. Ele é o meu filho. E então ele dá um aspecto positivo para o seu filho. Ele não é um filho da tristeza. O seu nome será Benjamim. Filho da minha mão direita. É um filho abençoado por Jacó. É alguém querido por Jacó. Ele não denomina o seu filho com o nome que está ligado àquela circunstância tão difícil em que a sua esposa teve o seu neném. Então, chega o seu 12º filho, fechando assim aquilo que será posteriormente também chamadas 12 tribos. Não é? Está fechando aqui com Benjamim, o filho da sua esposa amada. Esta é a situação, meus irmãos, de Raquel. Morreu. Uma mulher crente, sim, faleceu naquele contexto. E como fica, meus irmãos, a situação do seu esposo? Jacó, ele enfrenta, meus irmãos, um homem que conhece a Deus, que teme ao Senhor. A vida do crente, ela não está isenta de sofrimentos e dores. Ele vê a sua esposa amada morrendo. Ele tem de sepultar a sua esposa. O texto nos diz, assim morreu Raquel, verso 19, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até ao dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Meus irmãos, que situação certamente difícil para este homem. Ele enterrou Débora, serva da sua mãe, Rebeca. Ele agora está enterrando a sua esposa amada, sepultando-a. Meus irmãos, esta é a vida do crente. Esta é a caminhada de todos nós aqui nesta vida.
todos nós estamos caminhando para o mesmo fim. Se o Senhor não voltar antes, nós morreremos. Se o Senhor não retornar antes, na sua gloriosa vinda, nós morreremos. Isto é certo. A Escritura nos mostra isto. E é certo, meus irmãos, que na nossa caminhada, alguém vai morrer antes de nós. E no nosso contexto de família, muitas vezes, acontece de morrer um filho antes do pai, acontece de morrer o pai depois do filho. Antes do filho é um processo mais natural, na realidade. Muitas vezes é difícil, não é? Morrer o esposo e a esposa no mesmo dia, mas morre o esposo ou a esposa antes. E são estas pessoas que são por nós amadas. Nós certamente amamos os nossos filhos, nós amamos a nossa família, nós amamos o nosso cônjuge, mas você deve estar certo disto. Se o Senhor não voltar, o seu cônjuge morrerá ou você vai antes dele. Eu sei que nós não queremos pensar em coisas desta natureza, mas o que a Escritura nos mostra é uma realidade. Nós teremos de enfrentar isto, nós teremos de enfrentar a morte e nós teremos de enfrentar o luto. Nós teremos de passar pela morte e teremos de encarar esta realidade diante dos nossos olhos na vida daqueles que nos rodeiam. Mas o que é que nós devemos, ou como nós devemos enfrentar tal coisa? O que nós devemos saber, primeiramente, é que a morte ela vem sobre todo homem, em toda a carne, porque isso é algo que é fruto do pecado. E veja, eu não estou falando necessariamente do seu próprio pecado que você comete hoje. Eu me refiro ao pecado cometido no princípio em Adão. Aquele pecado não trouxe somente morte espiritual. Aquele pecado não trouxe somente morte eterna. Aquele pecado trouxe morte física. Então nós morremos como fruto do pecado cometido no princípio. É consequência disto. Mas aqueles que morrem, e morrem sobretudo em Cristo, há algo totalmente diferente. E aí, meus irmãos, é onde entra uma diferença entre aqueles que são ímpios e tem a morte de um ímpio, e aqueles que são crentes e tem a morte de um crente. Quando o ímpio morre, igualmente ao crente, a sua alma é separada do seu corpo. A distinção é que o ímpio, ele morre e ele, então, sofrerá juízo. Mas é diferente daqueles que morrem no Senhor. É diferente demais, meus irmãos, e saber disto deve ser também para nós consolador, sobretudo quando alguém crente morre em nosso meio. Aquela pessoa, ela não está indo para um lugar onde há sofrimento, pecado, angústia. Meus irmãos, a morte para o crente, como falei em outra ocasião aqui, deveria ser considerado como o melhor dia do crente. A morte do crente é melhor que o dia do seu nascimento. E essa é uma perspectiva puritana, e esta é a realidade, meus irmãos, porque quando nós morremos e passamos a desfrutar da presença bendita do nosso Senhor na glória. E já não há mais sofrimento, já não há mais dor, já não há mais pecado, já não há mais luta contra a carne, contra Satanás, contra o mundo. Só há delícias perpetuamente. Esta é a perspectiva bíblica. Como os nossos próprios padrões doutrinários dirão no Catecismo Maior de Westminster, a morte é uma grande revelação do amor de Deus para com os seus. Do amor de Deus para conosco. Aqui nós encontramos a morte de Raquel e a morte do próprio Isaac mais à frente. Então a morte, como falei em outro contexto, não pode ser vista como algo ruim para o crente. O próprio apóstolo Paulo vai falar sobre isto. Se você olhar para
Filipenses capítulo 1, verso de número 21. Paulo, veja o dilema de Paulo, mas veja que perspectiva gloriosa. Ele vai dizer assim, em Filipenses capítulo 1, verso 21, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, diz a palavra. Meus irmãos, é manifestação do amor de Deus. O Senhor nos ama e Ele muitas vezes nos tira deste mundo mal através da morte. E isso deve ser para nós um consolo quando este dia chegar para nós. Nós encontraremos o nosso Senhor. Nós poderemos dizer, como Christopher Love disse, ao estar morrendo, ao perguntarem para ele falando assim, eu estou bem. Ele sabia que ele ia encontrar o seu Senhor. Eu estou bem. Ou como aquele que escreveu, salvo engano, a Confissão Belga, quando ele estava indo para ser decapitado, ele estava na sua cela, engraxando o sapato. Aí questionam por que ele está engraxando seu sapato. Ele diz, quando ele subisse para ser morto, ele sabia que depois daquilo ali ele ia encontrar o seu Senhor. Ele diz, eu quero encontrar o meu Senhor bem. Com os meus sapatos engraxados eu vou encontrar o meu Deus, o meu Senhor. Veja que coisa, ele não estava perturbado se ele ia ter a sua cabeça arrancada, se ele ia ser enforcado. Ele sabia que imediatamente depois daquilo, ele ia encontrar o seu Deus, o seu Senhor. Notem que perspectiva, meus irmãos, totalmente distinta da perspectiva que nós muitas vezes temos quando estamos diante da morte. Da nossa morte que um dia chegará, da morte daqueles que são nossos amados. Que olhar para isto e olhar desta forma seja para nós um consolo. E veja, não estou dizendo aqui que você não pode chorar a morte. Abraão chorou a morte da sua esposa. O povo do Senhor chora a morte daqueles que tanto amam. E nós podemos chorar, não viver murmurando e chorando o resto da vida, mas podemos e derramamos lágrimas em momentos desta natureza. Mas o consolo deve vir para o meu e o teu coração nestes momentos. Como deve vir para o coração de Jacó naquele momento, na morte de Raquel, sua esposa, na morte de Isaac, o seu pai. A glória é muito mais superior do que isto que nós vivemos aqui. É muito mais superior, muito melhor do que aquilo que nós experimentamos aqui nesta vida. Aqueles que morrem em Cristo desfrutam disto, da glória com o Senhor, livres daquilo que nós deveríamos mais desejar nesta vida. Nós devemos desejar estar livres do pecado. Nós devemos desejar estar livres da iniquidade, que nos persegue diariamente. Deveríamos, de fato, dizer o tempo inteiro, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Me livra da iniquidade, me livra do pecado, me livra deste mundo cheio de perversão. Deveria ser esta nossa perspectiva. Desejando estar com o Senhor para sempre. Mas tentamos de todas as formas fazer com que este dia seja adiado. Não queremos de forma nem pensar em morte. Tu é doido? Alguns dizem, está amarrado. Está amarrado. É a linguagem mais popular aqui, muitos. Você fala, você vai morrer, eu quero, está amarrado, estou fora, quero isso não. Não, este dia chegará. Esteja certo disto. A não ser que o Senhor retorne antes. Você terá de passar pela morte e você vai ver aqueles que você tanto ama morrendo também. É difícil, meus irmãos, pensar nestas coisas, mas o Senhor nos chama a refletir sobre tais coisas. Como falei em outra ocasião também,
Nós não devemos olhar para a morte como a mão fria, né? O nosso dia que nós sairemos desta vida como a mão fria da morte, nos arrebatando desta vida. Como escreveu Mark Jones num artigo dele, baseado na oração de Cristo, em João capítulo 17, ele vai dizer: qual o desejo do Senhor? O desejo do Senhor é que estejam na glória com Ele aqueles que o Senhor deu a Ele. Essa é a oração de Cristo. Aí ele vai dizer assim: só tem duas formas de estarmos na glória com Cristo. É quando o Senhor vier nos buscar no grande e glorioso dia, na sua segunda vinda, ou através da morte. Aí ele vai dizer: a morte do crente é uma resposta de Deus à oração do seu filho. Qual o desejo do seu filho? Que estejam comigo na glória aqueles que me deste. A morte não deve ser jamais algo ruim para nós. É um bendito dia de felicidade. É o fechar os olhos aqui, abrir os olhos na glória. É fechar os olhos aqui e contemplar o Senhor na glória. É findar os dias aqui e passar a viver num dia eterno. Para sempre. Jacó contempla a sua esposa morrer, Raquel, que dor para ele, certamente. Mas o que é que ele faz? O texto nos dirá que Jacó morreu, ele sepultou aí no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Era a prática deles naqueles dias, uma coluna ali, uma lembrança de quem era aquela mulher, era sua esposa, era Raquel. Ele então coloca uma coluna que está lá, o texto nos diz, até o dia de hoje, naquele contexto. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. Então vejam, contemplamos aqui um primeiro sofrimento na vida daquele homem. É a morte da sua esposa, Raquel. Os crentes passam por isso. Mas acontece, meus irmãos, algo muito triste além disso. O verso 22 nos diz o seguinte: aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Notem o que acontece aqui. Então, veja que o texto vai chamar o próprio Jacó de Israel aqui, né? Eu imagino que vocês já notaram isso o tempo inteiro. Verso 21, Israel armou a sua tenda. Verso 22, habitando Israel naquela terra, chamando ele pelo nome que foi dado a ele, né? Este homem que mudou, mas ainda sofre na sua caminhada. E o texto vai nos dizer, ele habitou naquela terra e foi Ruben se deitou com Bila, uma das suas concubinas, que era como que uma de suas esposas, com quem ele teve filhos. E, meus irmãos, Israel soube daquilo acontecido. Nós não sabemos como isso aconteceu, não sabemos de que forma ele soube, e nem sabemos se neste envolvimento de Ruben, o seu filho mais velho, com Bila, se houve um consentimento dela ou não, ou como isso aconteceu. O fato é que o texto nos diz que eles se deitaram. E aqui, meus irmãos, adultério, e podemos envolver no contexto, inclusive, de incesto e confusão aqui neste momento, na casa de Jacó, servo de Deus. Vejam só que coisa difícil. Não somente uma esposa morrendo, mas um filho se voltando contra o próprio pai. Então, o que dizem, meus irmãos, inclusive alguns comentaristas, é que esse tipo de ação era um tipo de rebelião contra a autoridade do maior, do seu pai. É como se ele estivesse, através deste ato, tentando usurpar o papel do seu pai como cabeça, semelhantemente a Absalão com Davi. Tentando se deitar, tentando mostrar papel de que está deitando-se com aquelas que são daquele que é superior, numa ideia e num pensamento e num entendimento de usurpação do papel.
Mas o ponto, meus irmãos, é que ele faz isto e comete um pecado gravíssimo contra o Senhor, sobretudo, está pecando também contra o seu próprio pai naquele contexto. E Israel ficou sabendo. Imagine, meus irmãos, certamente, mais um momento de grande tristeza para aquele homem. É o seu filho pecando contra Deus e pecando contra ele. Meus irmãos, na caminhada do crente também acontece este tipo de coisa. Sobretudo vocês que têm filhos, vocês devem saber o que é isso. O filho pecar contra o Senhor, contra você muitas vezes, inclusive. E filhos, muitas vezes, fazem exatamente isto. Ao invés de ouvirem as instruções e orientações dos pais, eles acabam fazendo exatamente aquilo que é contrário à vontade do Pai Celestial e dos seus próprios pais que os instruem. Isso acontece frequentemente por aí. E é triste, certamente, para o coração de um pai contemplar tais coisas acontecendo. Quando um filho, ele não se importa com o que o pai diz, nem com a reputação dos pais, e então se enfia em pecados vários. Rubem, ele faz isso nesse contexto. E seus filhos cometem pecados também. Muitas vezes não necessariamente pecados muito graves, mas às vezes pecados graves também são cometidos pelos filhos. E, meus irmãos, isso por várias razões. O coração do filho é igualmente pecaminoso ao seu. Não tem criança que não seja pecadora. A própria palavra vai dizer, Davi, Salmo 51, verso 5. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Esta é uma realidade. O pecado está no coração dos filhos. Mas, meus irmãos, o que está acontecendo aqui também é consequência das falhas de Jacó no passado. Jacó foi um homem que enganou. Jacó foi um homem que trapaceou. Jacó foi um homem que fez muitas coisas erradas. Rubem aprendeu muitas coisas, por exemplo. E uma coisa, meus irmãos, que nós, sobretudo vocês que são pais, e nós que seremos pais um dia, estejamos conscientes de que muitas das nossas ações ensinam muito mais do que aquilo que nós falamos aos nossos filhos. E o exemplo e as práticas persistentes de um erro por gerações pode se estender a outra. Eu não estou falando aqui de maldição hereditária. Eu estou falando de alguém que aprende a fazer o que é errado dentro do próprio lar com aqueles que são seus pais. Rubem viveu num contexto onde existiu todo tipo de confusão no seu contexto praticado pelos seus pais. Isso nos traz um alerta. Devemos cuidar de nós. Devemos, no temor do Senhor, atentar para a sua palavra e tentar viver segundo a sua vontade, para a glória de Deus, sobretudo, e também para o bem e o exemplo dos nossos filhos. Para que eles não venham a cometer pecados contra o Senhor. Como muitos caem gravemente, lamentavelmente. Então, consequência também das falhas de Jacó, mas Rubem é responsável pelo que faz. E ele deve ser, inclusive, punido e disciplinado pelo que fez. Pelo próprio Senhor. E será também pelo seu próprio pai. Nós veremos mais à frente. Vamos adiantar rapidinho. Gênesis capítulo 49. Veja que o que ele fez aqui, meus irmãos, teve consequência e uma punição sobre ele. Gênesis capítulo de número 49. Vou ler a partir do verso 1, diz assim. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente,
porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Olha só. O seu pecado não passou despercebido. Responsável pelo seu pecado. Consequência do seu pecado aqui. E aqui está um alerta para todos nós em geral e para vocês, filhos também. Saibam, todo pecado que nós cometemos, ele tem consequência. Todo pecado é um fruto, e o fruto do pecado é morte, o fruto do pecado é amargo, o fruto do pecado é ruim. E nós deveríamos atentar para esta realidade. Não somente com o temor do fruto e a consequência do pecado, mas sobretudo com o temor a Deus, que reprova e odeia a iniquidade. Como diz o Salmo 45, o Senhor Deus, Ele ama a justiça. Ele odeia a iniquidade. Nossos pecados são odiados por Deus e entristecem o Espírito Santo de Deus que em nós habita, e as consequências elas vêm. Muitas vezes nós nos arrependemos dos nossos pecados e muitas vezes nós não sofremos tão amargamente aquelas consequências dos pecados que cometemos. Mas muitas vezes, até mesmo tendo nos arrependido, as consequências vêm. Como foi no caso de Davi, inclusive. Ele se arrependeu dos seus pecados, mas a consequência sobre a sua família caiu duramente. Meus irmãos, isso nos mostra que com pecado não se brinca. Por mais que pensemos que é algo inofensivo, que coisa tranquila, ninguém está vendo, eu vou me deleitar então aqui no pecado, saiba que isto virá e isto, por isso você vai ter de prestar contas, se não nesta vida, no dia do Senhor, quando todos nós teremos de prestar contas por toda palavra proferida e por todo ato que nós fizemos nesta vida. Todo pecado cometido contra o Senhor, ele tem consequências. Meus irmãos, Rúben, ele estava fazendo algo ruim, se desviando aqui do seu caminho, pecando. Meus irmãos, uma coisa que nós devemos fazer, e vocês pais com seus filhos que pecam, eles pecam, a disciplina é algo que é fundamental, não é? Uma disciplina visando o bem. Uma disciplina visando a restauração do filho. Uma disciplina visando uma recondução do coração para o que é certo. É isso que visa a disciplina. A disciplina não é uma punição simplesmente. A disciplina ela está carregada de amor. O Senhor Deus é aquele que disciplina quem ama. E muitas vezes a disciplina ela tem que vir para que o filho ele possa caminhar no temor de Deus. Então é necessário, ainda que seja difícil, chamar o filho, a filha, exortá-lo pelo seu pecado, instruindo-o e mostrando com isto o amor que você possui pelo seu filho, o amor que você tem pelo seu filho, tentando chamá-lo então ao arrependimento e a um caminho que seja bom. É falar, é exortar, é disciplinar muitas vezes com vara, como diz a palavra, e orar pelo filho. Orar por ele. Necessário. Para que, se ele tem se desviado dos caminhos do Senhor, cometendo pecado contra Deus, nós devemos rogar por ele. Sobretudo os filhos, vocês crentes, que receberam o sinal do pacto no batismo, para que ele não venha desprezar a Deus, para que ele não venha desprezar as promessas do Senhor. Devemos então chamá-los para a admoestação do Senhor, para que andem no temor de Deus. Os filhos pecam contra os pais e muitas vezes trazem grande dor, trazem grande sofrimento, mas o Senhor Deus é um Deus que pode quebrar o coração dos filhos e você pode ser uma ferramenta para isso. Através da palavra, através da oração. A esperança, sempre.
Enquanto vivemos neste mundo, há sempre esperança para a mudança de um coração. E não tem coração tão duro neste mundo que o Senhor não possa quebrar e conduzir. E é conosco, meus irmãos, na nossa caminhada também. E vejam, este homem Rúben, ele é um daqueles que são da tribo do povo do Senhor. Ele não é expulso do pacto aqui por pecar contra Deus. Ele não é lançado fora como se não pertencesse mais a Deus. Isso mostra também a nós, meus irmãos, uma coisa, que o Senhor Deus é realmente um Deus longânimo. É um Deus que, apesar dos nossos pecados, é um Deus que ainda assim nos sustenta. Que muitas vezes, por causa dos nossos próprios pecados, terá de nos disciplinar. Que por causa dos nossos pecados, pode vir, como lemos aqui na confissão de fé, vir sobre nós juízos temporais por causa das nossas iniquidades. Mas o Senhor, por causa da obra bendita e perfeita de Cristo, nos sustentará até o fim. Como vem sustentando Jacó, como sustenta o seu povo, como sustenta nós, os seus filhos, filhos de Israel, filhos do pacto, nós que fomos salvos. O Senhor Deus, Ele vai segurar na nossa mão. É Ele quem nos guiará até o fim. Porque se dependesse de nós, de fato, nós largaríamos a mão do Senhor. Porque somos fracos, volúveis. O pecado pode nos arrebatar e nos levar para longe do Senhor, mas o Senhor Deus é aquele que nos pega pelas mãos. E em meio a tropeços e quedas, disciplinas do Senhor, nós somos conduzidos por Ele até o fim. Eu me refiro aqui àqueles que foram salvos por Cristo. Se Cristo morreu por você, nada pode arrebatar você das mãos dele. Como diz o Evangelho de João. Absolutamente nada. Aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai, Ele os ressuscitará no último dia. Para a vida. Então é interessante nós percebermos e pensarmos em questões dessa natureza, meus irmãos, mas fato é, em meio à sua caminhada, você vai enfrentar dores do luto, de filhos que pecam contra o Senhor, de filhos que pecam contra você. Esta é a caminhada do crente. Então o texto, meus irmãos, nos diz o seguinte, vai nos apresentar aqui a lista dos filhos e descendência aí de Jacó. Ela nos apresenta então aqui Rúben, o primogênito, o que pecou contra ele. Rúben, o primogênito de Jacó. Simeão, Levi, aqueles que fizeram atrocidade lá no passado. Vocês devem lembrar, Gênesis capítulo 34, matando um monte de gente, pecando contra Deus. Depois vem quem? Em quarto, Judá, Issacar e Zebulon, todos filhos de Lia, aquela que era mulher desprezada. Depois vem José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gad e Asser, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã Arã. Então ele nos apresenta esta lista, e é interessante nós percebermos uma coisa, meus irmãos. A bênção do Senhor geralmente vem sobre aquele que é o primogênito. Ainda que ele não tenha sido expulso da família de Deus, nós vimos em Gênesis capítulo 49 que ele perde muitos favores. Não somente Rúben, mas se você continuar, Simeão e Levi. Chega a quem? Judá. Judá é descrito de outra forma. Ele é aquele que vai reinar, outros servirão a ele. E é interessante, meus irmãos, que é de Judá que vem o Redentor. Vejam só que pecado tem consequência. Mas era através de Judá, assim, que o Senhor havia determinado desde os tempos eternos que viria quem? O Salvador bendito. Vejam que, meus irmãos, é difícil a gente pensar sobre a questão dos pecados como sendo o Senhor soberano conduzindo tudo, mas o Senhor Deus,
É quem conduz o mundo e tudo que nele há, e ele em meio à sua providência, sem ser ele jamais culpado do pecado de absolutamente ninguém, faz com que através de Judá, filho de Lia, venha o bendito Redentor dos homens, Cristo. Aquele que haveria de morrer naquela cruz maldita para reconciliar pecadores indignos como Judá, eu e você, com o próprio Senhor Deus. Através dele. E aqui está essa descendência que o Senhor abençoou a Jacó, ou melhor, a Jacó neste contexto. Então o que acontece? Ele tem essa descendência bendita, maravilha, certamente algo glorioso, o Senhor abençoando este homem, fazendo dele um homem grandemente frutífero, com muitos filhos, tribos distintas. E então o verso 27 entra dizendo: veio Jacó a Isaque, seu pai, a Manre, a Kiriate Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Então, notem que ele agora finalmente vai ao encontro do seu pai. Meus irmãos, ele estava há muitos anos longe do seu pai. Ele havia saído de perto do seu pai porque ele havia traído seu pai, mentindo, traindo seu irmão. Teve de ir para longe. Sua mãe diz, Rebeca diz, vá para a terra do meu irmão, vai para outro lugar, foge daqui. Esaú vai te matar. E agora, no finalzinho da vida de Isaque, ele o encontra em Hebron. E o texto nos diz, foram os dias de Isaque 180 anos. Viveu um bocado. Mas o texto termina dizendo, velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então, mais uma vez, meus irmãos, ele encontra o seu pai e nós não temos certeza do que aconteceu ali, o texto não nos diz. Mas nós podemos pensar. E se eu pudesse dizer o que deve ter acontecido naquele contexto, no encontro de Jacó com seu pai, eu diria que houve ali reconciliação, choro, arrependimento por parte de Jacó. Jacó era um homem mudado. Jacó era Israel. Jacó pecou contra o seu pai. Jacó está diante dele. Certamente, meus irmãos, deve ter sido um belíssimo encontro. Tão belo como belo foi o encontro entre Jacó e Esaú naquele caminho. Onde eles se abraçaram, onde eles choraram, naquele contexto de reconciliação. E aqui, meus irmãos, está uma reconciliação de Jacó, que se reconciliou com Esaú, e uma reconciliação com seu pai, Isaque, no leito de morte. Nos últimos dias da vida do seu pai. E é interessante, não é? Às vezes acontece muito disso. Esaú seguiu para um caminho, Jacó para outro, mas aqui se reencontraram novamente. E muitas vezes parece que a casa do luto, às vezes promove coisas dessa natureza. Parece que às vezes a morte de um familiar une pessoas que antes estavam distantes. Naquele dia, então, elas se aproximam, há choro, há lágrimas e muitas vezes há reconciliação. É interessante isto. Acontece em nossos dias. Talvez você já saiba de histórias assim. Talvez você tenha vivenciado algo desta natureza na sua caminhada. Mas vejam, meus irmãos, aqui a reconciliação de um com o outro no dia da morte. Meus irmãos, a reconciliação é realmente algo que é maravilhoso neste contexto. E é algo que deve marcar a vida de todos aqueles que realmente tiveram um encontro com o Senhor, como no caso do próprio Jacó. Nós não podemos viver numa vida de inimizade contra os outros o resto da vida. Em algum momento, se algo foi feito contra nós, se algo fizemos contra o outro, em alguma ocasião nesta vida, deve haver arrependimento,
do meu pecado, se eu cometi pecado contra o outro, e reconciliação. Até mesmo no último dia da vida. É nesta vida que nós temos a oportunidade para tratar e resolver todas as pendências que nós tivermos nesta vida. É a isto que o Senhor nos chama. É isto que fazem aqueles que foram salvos verdadeiramente pelo Senhor. Aqueles que foram reconciliados por Cristo com Deus são aqueles que tentarão ter uma vida de paz e reconciliação com todos aqueles que estão numa relação horizontal, lado a lado. É o tipo de coisa que deve acontecer no seio da igreja. É o tipo de coisa que deve acontecer na família. Não podemos viver como inimigos um do outro. De forma nenhuma. Na casa de Deus, um com raiva do outro, um inimigo do outro, sem querer olhar para o cara do outro, sem apertar a mão do outro, querendo distância. Não. Devemos, meus irmãos, tendo sido salvos por Cristo, ser aqueles que imitarão o Senhor Jesus Cristo neste processo, reconciliando uns com os outros, como a sua própria palavra requer de mim e de ti. Jacó teve de passar por esse processo. E aqui então ele contempla o seu pai morrendo, sendo recolhido ao seu povo. E então estão juntos aqui. Vejam só, Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Encontro, reconciliação, união no fim da caminhada ali. Depois eles seguem cada um em seus caminhos, é certo. Mas naquele momento estavam juntos ali. E Jacó, Isaac, ele é recolhido. E aqui acaba a história com o próprio Isaac. Neste momento. Um homem que viveu farto de dias, muitos dias. Uma caminhada ditosa, maravilhosa. Ele viu os filhos dos filhos. Ele viu bênção. Ele viu esperança. Promessa de um Redentor que viria através de Judá, o seu neto. Ele pôde contemplar tudo isto. Ele desfrutou, meus irmãos, das promessas que nós encontramos no Salmo número 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Paz sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Através da descendência de Judá, veio o leão da tribo de Judá. Através da descendência de Judá, veio o rebento de Jessé. Através de Judá, veio o Cristo. O único Redentor. O único Salvador. Aquele que salvou Jacó. É aquele que salva homens pecadores hoje. Nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a Deus, fomos salvos por este Cristo. E um dia, então, nós estaremos na glória, nos céus, onde Isaac habita hoje. Onde Jacó habita hoje. Onde Raquel, onde Rebeca, onde Abraão habitam. Onde aqueles que tanto amamos, que morreram no Senhor, habitam. Nós iremos para a glória. Céus, novos céus e nova terra nos aguarda, onde habitaremos, onde a justiça habita. Mas se você é alguém que não conhece a Cristo hoje, saiba que não é para lá que você irá. Saiba que se você não se render a Cristo, você irá sofrer amargamente. Você não irá para o céu. Você irá sofrer
juízo no inferno. A Escritura nos declara isto. Cristo explicitamente fala isto no Novo Testamento. E você talvez pergunte, mas como então eu posso escapar disto? Não há outra forma, outro modo de escapar do juízo vindouro do Senhor e do inferno, se não for correndo para Cristo. Corra, criança, corra, jovem, corra, adulto que não conhece a Cristo, corra para Ele. Somente Ele pode salvar você da ira vindoura e somente Ele pode conceder a você a graça de habitar na glória eterna com Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és um Deus gracioso e nós Te bendizemos por Tua palavra. Bendizemos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor que, apesar de nós, dos nossos pecados, que sempre merecem do Senhor o tratamento, mas o Senhor nos guia, o Senhor nos sustenta até o fim. Agradecemos ao Senhor porque isso não depende somente de nós, mas isso depende do Senhor que nos sustenta. Louvamos ao Senhor, Pai, por Cristo, o nosso Salvador. E peço a Ti, ó Deus, que o Senhor faça com que os Teus que não ainda se renderam a Ti e aqueles que no nosso meio estão, que não se renderam a Ti, possam, Senhor, se render a Cristo, confessando a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Salva, ó Deus, o perdido. E, ó Deus, conduz a nós, o Teu povo, na bendita e viva esperança no Senhor. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.